Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Júnior mais uma vez aqui com a matéria de ciências e vamos continuar com o nosso aprendizado diário, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o uso das lentes, né, que nós já tínhamos visto antes, só que dessa vez vamos focar essas lentes e o aprendizado no universo, né? E aí, o que nós temos para hoje, né? Vimos em outras aulas, por exemplo, que essas lentes elas seriam utilizadas tanto no nosso dia a dia, como também para observar coisas mais distantes. E a aula de hoje irá falar justamente sobre isso, tá bom? Só que antes de falar sobre essa aula, eu queria recordar um pouquinho a nossa aula passada, que foi falando sobre a qualidade de vida. Nós vimos que a qualidade de vida, como mostra aqui na imagem, ela depende de vários fatores, né? Por exemplo, o fator social, que seria como você se relaciona com as pessoas. Essas pessoas são aquelas pessoas que convivem com você diariamente, como, por exemplo, sua família, assim também como seus amigos e até podendo ser pessoas da escola, né? Então, veja que a qualidade de vida está relacionada com várias coisas. Além disso, dessa relação social que nós temos com outras pessoas, é também levado em consideração a questão da alimentação, da saúde. Eu recordo que na última aula que a gente teve, eu falei sobre a vacinação. Lembra? Essa vacinação é muito importante, pois quando você está vacinado, você está prevenido de várias doenças, como por exemplo as gripes que nós temos diariamente, né? E foi visto que essa vacinação vai poder lhe ajudar, levando você a uma qualidade de vida melhor, tá? Alimentação, prática de esportes, entre outros. Mas a aula de hoje, nós não vamos falar mais sobre a qualidade de vida, e sim retomar aquele conceito que nós tínhamos visto lá das lentes. Vê se você recorda rapidinho. Nós falamos que as lentes têm o poder de tanto aumentar o tamanho da imagem, como também aproximar essa imagem que você não consegue ver, né? Por exemplo, o uso da lupa. A lupa ela seria utilizada para você aumentar o tamanho das coisas. E também existem os microscópios, que seriam aqueles que fazem você enxergar coisas bem pequenininhas, né? Como, por exemplo, bactérias, fungos e outros micro-organismos que existem. Aí, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o uso das lentes para a observação do universo, né? Por exemplo, nós temos vários observatórios no mundo todo. Um que eu trouxe como exemplo aqui foi justamente esse observatório que é encontrado na França, chamado Côte d'Azur, né? Côte d'Azur. Aí esse observatório, ele vai ter dentro dele um telescópio gigantesco, com a capacidade gigante também de aproximação de imagens, tá? E aí esse observatório, a partir dele nós podemos ver, por exemplo, planetas, podemos ver a Lua, podemos ver astros que estão circulando em torno da Terra ou até mesmo somente passando, como nós sabemos que são os asteroides, né? E esse microscópio, no caso esse telescópio, desculpe, ele seria auxiliado por outras coisas também, outros equipamentos que são bem presentes no nosso dia a dia, que é o caso do satélite, né? O satélite ele está em órbita na Terra, ou seja, ele está girando ali em torno da Terra, assim como a Lua está, numa posição que ele nem cai e nem vai ser perdido para o universo. Esse satélite, ele auxilia esses microscópios na direção ali, no caso da imagem que vai ser formada. Inclusive, nós temos, por exemplo, satélites hoje trabalhando diretamente com antenas que estão fixadas na Terra, né? Essas antenas elas servem para receber, no caso, as informações que esses satélites captam lá do universo e trazem para a Terra, tá bom? Aí, tendo ideia que essas antenas também são eficientes, também são necessárias para a observação do universo, existe hoje um projeto, né, um projeto gigantesco, que ele está em construção, que é um projeto de se construir o maior telescópio do mundo. Ele não vai ser uma máquina apenas, ele vai ser um grupo de antenas espalhados em alguns continentes. No caso, a maior parte dele vai estar encontrado na África, né? E esse microscópio ele vai ser chamado de microscópio como quilômetro quadrado, porque ele é muito gigante. Para você ter ideia, ele vai chegar, após sua construção, ele vai alcançar assim, uma área de mais ou menos 300 mil quilômetros quadrados. É um território gigantesco e a partir daí a gente vai conseguir observar o universo com muito mais facilidade, pois essas antenas vão recepcionar esses sinais com mais facilidade e poderá captar imagens que nós não conseguimos ainda, né? E um exemplo dessas imagens, como você pode ver aqui na televisão, você pode ver aqui na imagem,
nós temos aqui, por exemplo, a imagem de dois planetas, né? Planetas que a gente não consegue ver a olho nu, pois a nossa visão não alcança tão distante. Porém, com a ajuda dos telescópios, nós conseguimos enxergar isso com muita facilidade. Nós temos Marte, que é um planeta que está um pouco próximo da Terra em relação aos outros, mas graças a essa tecnologia que nós temos, que seria a utilização dessas lentes para aproximar as imagens, nós conseguimos enxergar ele com mais facilidade, né? No outro caso, ali nós teríamos Saturno ali mostrando seus anéis, e também com uma imagem muito de qualidade, pois ele teria essa capacidade, no caso do telescópio. Com esse novo telescópio que nós acabamos de ver que na África está sendo construído, a capacidade vai ser bem maior, tá? A capacidade dele de captar essas imagens será bem maior, e aí a gente poderia ter mais qualidade nessas imagens, tá bom? E aí eu queria também já aproveitar que a gente está vivenciando um momento específico da nossa história, né, que é a questão da participação das pessoas com descendência africana, as pessoas negras. Eu trago aqui 2 exemplos hoje de pessoas que lutaram bastante para trabalhar em espaços que utilizam essas lentes, por exemplo, como a NASA, como outras organizações, que tiveram uma história marcante na utilização desses equipamentos. Como, por exemplo, nós temos aqui Arthur Walker II. Ele foi o primeiro homem negro que nasceu nos Estados Unidos que teve a capacidade, no caso, que teve a oportunidade de registrar coisas que nunca tinham sido feitas. No caso dele, ele registrou uma foto do Sol, né, através da utilização desses telescópios, e ele conseguiu registrar justamente o que nós chamamos de coroa do Sol. Essa coroa a gente nunca tinha observado antes, e aí com essa imagem dá para se entender bastante coisas, como por exemplo o Sol ele está emitindo energia em grande quantidade em todo momento, e graças a essa energia a sua coroa foi formada, tá bom? Há uma outra pessoa também que eu queria homenagear, que seria no caso uma mulher chamada Mae Jemison. Essa mulher também ela também nasceu nos Estados Unidos, né? E a sua participação no caso em fenômenos fora da Terra é justamente a sua saída da Terra e ir orbitar fora da Terra, ou seja, é a primeira mulher negra no mundo que consegue sair da Terra e fazer um conhecimento, no caso, sair da Terra para poder conhecer um pouco mais lá fora. Essa mulher, ela conseguiu passar um bom tempo fora da Terra. Ela orbitou a Terra dos dias 12 ao dia 20 de setembro de 1992. Ou seja, ela teve aí quase 8 dias, né, fora da Terra, observando o universo como acontecia já há um bom tempo atrás, porém foi a primeira mulher negra que conseguiu fazer isso, tá bom? E, por fim, eu queria deixar um desafio para você, né? A nossa aula está chegando ao fim, e a gente está homenageando esse mês, né, no caso, a cultura afro-brasileira, a cultura africana, e eu queria deixar essa proposta que vocês lessem um pouco mais sobre a questão da participação dessas pessoas nos nossos eventos científicos, como, por exemplo, essas 2 pessoas que eu acabei de citar, que teve uma participação gigantesca e muito importante para a história da utilização das lentes no nosso dia a dia, tá bom? E aí eu fico por aqui, me despeço de vocês, agradeço e até a próxima aula, se Deus permitir.